Bem-vindo ao Caminho da Salvação. Você vai ouvir agora um sermão fiel às Escrituras, com ênfase em arrependimento, fé e vida santa, para a edificação da sua alma e glória de Deus. Enquanto você ouve, peça ao Senhor: fala comigo pela tua palavra. Se esta mensagem te ajudar, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa. Vamos à pregação. Sermão de Martinho Lutero, o Bom Pastor. João 10, 11 a 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sumário deste Evangelho. Cristo é o único pastor. Ele alimenta suas ovelhas com a palavra, como diz a Pedro em João 21:16. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Cristo faz isso para que elas creiam e vivam. Tudo o que se prega além do Evangelho é veneno e morte para as ovelhas. Cristo é solícito e vigia suas ovelhas, o que é uma grande consolação e do que quase todos os profetas se vangloriaram e pregaram. Há, de fato, apenas uma voz, que é a palavra de Cristo, mas há muitos chamados, pois ele chama suas ovelhas pelo nome. Uma por este nome, outra por um nome diferente. Este pastor não reconhece nenhum pastor humano, porque o seu reino não é deste mundo. Aqueles que buscam apenas seus próprios fins egoístas não permanecem firmes no tempo da tentação e oposição. Portanto, sempre lhes faltará aquilo que buscam. Este é um evangelho consolador, que retrata tão belamente o Senhor Jesus e nos ensina que tipo de pessoa ele é, que tipo de obras ele faz e como ele é disposto em relação aos homens. E não há melhor maneira de entendê-lo do que contrastar luz e trevas dia e noite, isto é, o bom pastor com o ímpio, como o próprio Senhor faz. Ora, vocês frequentemente ouviram que Deus deu ao mundo duas proclamações diferentes. Uma é aquela declarada na palavra de Deus quando diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, Êxodo 20, 13 a 15, e quando acrescenta a ameaça de que todos os que não guardarem estes mandamentos morrerão. Mas esta declaração não tornará ninguém piedoso de coração, pois embora possa compelir um homem a parecer exteriormente piedoso diante dos homens, interiormente deixa o coração em inimizade com a lei e desejando que tal lei não existisse. A outra proclamação é a do Evangelho. Ela diz onde se pode obter aquilo que satisfará as exigências da lei. Ela não compele nem ameaça, mas nos convida ternamente. Não diz, faça isso e aquilo, mas antes, venha, eu lhe mostrarei onde você pode encontrar e obter o que precisa para torná-lo piedoso. Veja, aqui está o Senhor Jesus, ele o dará a você. Portanto, os dois são tão contrários um ao outro quanto o tomar e o dar, o exigir e o presentear, e esta distinção deve ser bem observada. Assim Deus sempre governou e ainda governa o mundo hoje. Para pessoas grosseiras e rudes que não são influenciadas pelo Evangelho, a lei deve ser declarada, e elas devem ser impulsionadas até que se humilhem e reconheçam suas imperfeições. Quando isso for alcançado, o Evangelho deve ser aplicado. Estas são as duas proclamações divinas que vêm do céu. Além destas, existem outras que não são do céu, mas são conversa humana, que o Papa e nossos bispos inventaram para aterrorizar nossas consciências. Tais homens não são dignos de serem chamados pastores ou mercenários, mas são aqui designados pelo Senhor Jesus como ladrões, assassinos e lobos. Pois,
Se os homens devem ser governados para a salvação, isso deve ser feito com a palavra de Deus. E se não for feito pela palavra de Deus, eles não são governados adequadamente. A natureza do ofício e reino de Cristo, explicada. Agora, aqui, Jesus tem em mente a segunda proclamação. Ele a explica e se apresenta como o pastor principal, sim, como o único pastor. Pois aquilo que ele não apacenta não é guardado. Esta confortante e doce proclamação consideraremos agora. Vocês ouviram que após seus sofrimentos e morte, Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos e entrou e foi entronizado em uma existência imortal. Não para que ficasse sentado lá no céu, ociosamente, e encontrasse prazer em si mesmo, mas para que pudesse assumir o reino de que os profetas e todas as Escrituras falaram tão plenamente, e pudesse reinar como rei. Portanto, devemos pensar nele como estando presente e reinando entre nós continuamente, e nunca pensar nele como sentado lá em cima sem fazer nada, mas sim que ele do alto enche e governa todas as coisas, como Paulo diz aos Efésios 4:10, e especialmente que ele está cuidando de seu reino, que é a fé cristã, e que, portanto, seu reino entre nós, aqui na terra, deve prosperar. Este reino, como dissemos, é constituído de tal forma que todos devemos aumentar e crescer diariamente em santidade, e não é governado por nenhum outro poder, exceto pela proclamação oral do Evangelho. Esta proclamação não é de homens, mas o próprio Cristo a enviou, e então a colocou nos corações dos apóstolos e de seus sucessores para que a entendessem, e em suas bocas para que a falassem e declarassem. Este é o seu reino, e assim ele governa, de modo que todo o seu poder está compreendido e conectado com a palavra de Deus. Aqueles que a ouvem e creem pertencem a este reino, e a palavra torna-se então tão poderosa que provê tudo o que o homem possa precisar e concede todas as bênçãos que possamos desejar. Pois ela é o poder de Deus e pode salvar todos os que nela creem, como São Paulo declarou aos Romanos 1:16. Se você crê que Cristo morreu para salvá-lo de todo o mal e se apegar a essa palavra, você a encontrará tão certa e segura que nenhuma criatura poderá derrubá-la. E como ninguém pode derrubar a palavra, ninguém pode ferir você, que nela crê. Consequentemente, com a palavra, você vencerá o pecado, a morte, o diabo e o inferno, e encontrará refúgio na palavra e alcançará o que se encontra onde a palavra está, a saber, paz, alegria e vida eternas. Em suma, você será participante de todo o poder que está na palavra. Portanto, é um reino peculiar. A palavra está presente e é proclamada oralmente a todo o mundo, mas seu poder está profundamente oculto, de modo que ninguém, exceto os que creem, percebe que ela é tão eficaz e que realiza coisas tão grandes. Isso deve ser experimentado e percebido pelo coração. Portanto, tudo o que nós, pregadores, podemos fazer é nos tornarmos porta-vozes e instrumentos de Cristo, nosso Senhor, através de quem ele proclama a palavra corporalmente. Ele envia a palavra publicamente para que todos possam ouvi-la, mas que o coração a experimente interiormente. Isso é efetuado através da fé e é operado por Cristo em segredo, onde ele percebe que pode ser feito de acordo com seu conhecimento e prazer divinos. É por isso que ele diz: Eu sou o bom pastor. E o que é um bom pastor? O bom pastor, diz Cristo, dá a sua vida pelas ovelhas, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nesta única virtude, o Senhor compreende e exemplifica todas as outras na bela parábola das ovelhas. As ovelhas, vocês sabem, são os animais mais tolos e estúpidos. Quando queremos falar da estupidez de alguém, dizemos: ele é uma ovelha. No entanto, ela tem este traço acima de todos os outros animais, que logo aprende a atender à voz de seu pastor e não seguirá ninguém além de seu pastor. E embora não possa ajudar, guardar e curar a si mesma,
nem se proteger contra o lobo, mas seja dependente de outros, ela sempre sabe o suficiente para se manter perto de seu pastor e olhar para ele em busca de ajuda. Ora, Cristo usa este traço ou natureza do animal como uma ilustração para explicar que ele é o bom pastor. Desta maneira, ele mostra claramente o que é o seu reino e em que consiste, e diria: meu reino é apenas para governar as ovelhas, isto é, homens pobres, necessitados e miseráveis, que bem veem e percebem que não há outra ajuda ou conselho para eles. Mas para que possamos tornar isso mais claro e entender melhor, citaremos uma passagem do profeta Ezequiel, onde ele fala dos pastores ímpios que são contra Cristo, quando diz 34, 2 e seguintes: não deviam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o que está gordo, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse, nem quem as buscasse, e assim por diante. Consequentemente, Deus reprova os pastores que não guardam as ovelhas. E agora, notem bem o que está escrito. Sua intenção séria neste parágrafo é que os fracos, doentes, quebrados, os desgarrados e os perdidos devem ser fortalecidos, ligados, curados e buscados novamente, e que não devem ser despedaçados e espalhados. Isso vocês deveriam ter feito, diz ele aos pastores, mas não o fizeram. Portanto, eu mesmo o farei. Como ele diz mais adiante, no versículo 16, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Aqui, vocês veem que o reino de Cristo deve se preocupar com os fracos, os doentes, os quebrados, para que ele possa ajudá-los. Essa é, de fato, uma declaração consoladora. O único problema é que não percebemos nossas necessidades e enfermidades. Se as percebêssemos, logo fugiríamos para ele. Mas como agiram aqueles pastores? Eles governavam com rigor e aplicavam a lei de Deus com grande severidade. E, além disso, acrescentavam seus próprios mandamentos, como ainda fazem, e quando estes não eram cumpridos, enfureciam-se e condenavam, de modo que estavam sempre impulsionando, exortando e exigindo continuamente. Essa não é a maneira adequada de cuidar e guardar as almas, diz Cristo. Ele não é um pastor assim, pois ninguém é beneficiado, mas sim totalmente destruído por tal curso, como ouviremos presentemente. Agora consideremos esta citação do profeta em sua ordem. Primeiro, ele diz: as ovelhas que estão fracas devem ser fortalecidas, isto é, consciências fracas na fé e perturbadas em espírito e de disposição tenra não devem ser impulsionadas e informadas. Você deve fazer isso, você deve ser forte. Se você é fraco, está perdido. Isso não é fortalecer o fraco. São Paulo, falando aos Romanos, Romanos 14, 1, diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. E pouco depois, Romanos 15, 1, ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Consequentemente, eles não devem ser conduzidos com rigor, mas devem ser confortados, mesmo que sejam fracos, para que não sejam levados ao desespero, e com o tempo se tornarão mais fortes. Isaías, o profeta, fala de Cristo da mesma forma. Isaías 42, 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. As canas trilhadas são as consciências pobres e tenras, que facilmente se distraem, de modo que tremem e desesperam de Deus. Ele não voa sobre elas então, nem as esmaga sob os pés. Esse não é o seu jeito.
mas ele lida com elas gentilmente, para que não as quebre em pedaços. Novamente, o pavio que fumega, que ainda queima pelo menos, embora haja mais fumaça do que fogo ali, ele não apaga totalmente, mas acende e repetidamente o apara. Isso é uma grande consolação, de fato, para aqueles que a experimentam. E, portanto, aquele que não lida gentilmente com consciências tenras não é um bom pastor. Segundo, o profeta diz: nem curastes a doente. Quem são os doentes? São aqueles que são manifestamente deficientes em certas de suas obras. A primeira cláusula refere-se às consciências tenras, a segunda, à conduta exterior. Como, por exemplo, quando alguém resmunga e se amua, e de vez em quando tropeça, e na raiva e de outras maneiras tolas ultrapassa os limites, assim como os apóstolos, às vezes, tropeçaram gravemente. Mas mesmo aqueles que em suas obras exteriores, diante dos homens, manifestam suas falhas, de modo que as pessoas se ofendem com eles e dizem que são rudes e peculiares, ele não os lançará fora, pois seu reino aqui embaixo não é constituído de modo a abranger apenas os fortes e os íntegros, como será na vida futura. Cristo é enviado aqui para que possa receber e ajudar justamente tais pessoas. Portanto, mesmo que sejamos fracos e doentes, não devemos desesperar e dizer que não estamos no reino de Cristo. Mas quanto mais percebemos nossa doença, tanto mais devemos recorrer a Ele, pois é para isso que Ele está aqui, para curar e nos tornar sãos. Consequentemente, se você está doente e é pecador e percebe sua condição, tem ainda mais motivos para ir a Ele e dizer: querido Senhor, venho justamente porque sou pecador, para que possas me ajudar e me tornar bom. Assim, a necessidade o impulsiona a Ele, pois quanto maior o seu mal, mais imperativo é que você busque alívio. E é isso que Ele quer. Portanto, Ele nos ordena ternamente que tenhamos bom ânimo e venhamos a Ele. Aqueles que não são bons pastores, entretanto, esperam tornar as pessoas boas, repreendendo-as odiosamente e impulsionando-as, quando, na verdade, só estão piorando as coisas. E isso pode ser visto quando olhamos para as condições presentes, provocadas por este método errado, quando tudo está tão lastimavelmente espalhado, como o profeta disse aqui. Terceiro, nem ligastes a quebrada. Estar quebrado é como se alguém tivesse um osso fraturado ou estivesse de outra forma ferido. Como quando um cristão não é apenas fraco e enfermo, de modo que dá um passo em falso às vezes, mas quando cai em tamanha tentação que quebra a perna. Por exemplo, se ele caísse e negasse o Evangelho, como São Pedro fez quando negou a Cristo. Bem, mesmo que alguém desse tal passo em falso a ponto de ser impedido ou derrubado, mesmo assim, você não deve lançá-lo fora, como se ele não pertencesse mais a este reino. Pois você não deve roubar de Cristo, sua característica, de que em seu reino apenas a graça e a misericórdia abundantes prevalecem, de modo que ele ajuda aqueles que percebem sua miséria e desgraça e desejam ser ajudados, e que seu reino é inteiramente de consolação, e que ele é um pastor confortador e amigável, que convida ternamente e induziria todos os homens a virem a ele. Ora, tudo isso é efetuado somente através do Evangelho, por meio do qual devemos fortalecer todos os fracos e curar todos os doentes, pois esta palavra satisfará toda a necessidade daqueles cujas consciências estão perturbadas e dará plena consolação a todos, de modo que ninguém, por maior pecador que tenha sido, precise desesperar. Portanto, Cristo somente é o bom pastor que cura todas as nossas enfermidades e levanta novamente aqueles que caíram. Aquele que não faz isso não é pastor. Quarto, o profeta diz: nem tornastes a trazer a desgarrada. O que se entende por a desgarrada é aquela alma desprezada que caiu tão baixo que todos os esforços para recuperá-la parecem ser em vão. No entanto,
Cristo não quer que nem mesmo tais sejam tratadas com rigor. Ele não queria que seu reino fosse estreitado para incluir apenas os que são fortes, saudáveis e perfeitos. Esse será o caso no reino futuro que segue esta vida, como foi dito. Agora, porque ele reina, apenas a pura graça e bem-aventurança prevalecerão. Assim como Deus prometeu aos filhos de Israel, Êxodo 3:8, que a terra prometida seria uma terra que mana leite e mel. Da mesma forma, São Paulo diz que as nossas partes menos decorosas terão muito mais honra. 1 Coríntios 12, 23. Quinto, ele conclui: nem buscastes a perdida. A que se perdeu é aquela que é dada como já condenada, de modo que não há expectativa de que jamais retorne, como os publicanos e as prostitutas mencionados no Evangelho e como os dissolutos e intratáveis em nossos dias eram e são. E, no entanto, mesmo a estes, ele não quer que ignoremos, mas quer que se faça todo o possível para recuperá-los. Isso foi feito por São Paulo em diferentes ocasiões, como, por exemplo, quando ele entregou 2 homens a Satanás, como disse a Timóteo, 1 Timóteo 1:20, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E, novamente, aos Coríntios, ele disse, 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele os havia lançado fora como condenados, e, no entanto, vai atrás deles novamente. Portanto, devemos pregar a Cristo como alguém que não rejeitará ninguém, por mais fraco que seja, mas receberá, confortará e fortalecerá o todo com alegria, para que possamos sempre imaginá-lo para nós mesmos como um bom pastor. Então, os corações se voltarão para ele por vontade própria e não precisarão ser forçados e impulsionados. O Evangelho convida graciosamente e torna os homens dispostos de modo que desejam ir, e de fato vão, a ele com toda a confiança. E gera um amor por Cristo em seus corações, de modo que fazem de bom grado o que devem, ao passo que anteriormente tinham que ser impulsionados e forçados. Quando somos impulsionados, fazemos algo com desagrado e contra a nossa vontade. Não é isso que Deus deseja, portanto, é feito em vão. Mas quando vejo que Deus lida comigo graciosamente, Ele ganha meu coração, de modo que sou constrangido a voar para Ele. Consequentemente, meu coração se enche de felicidade e alegria. Vejam agora que mal é quando uma pessoa julga a outra. O reino de Cristo, como ouvimos, destina-se a curar e santificar apenas as almas que estão doentes e necessitadas. Portanto, todos devem errar se olham apenas para aqueles que são fortes e santos. Consequentemente, o conhecimento que apreende corretamente a Cristo é grande e poderoso. Por nossa natureza, somos velhacos até a alma, e ainda assim esperamos que todos sejam piedosos. De boca aberta, não queremos olhar para ninguém, exceto cristãos fortes. Ignoramos os doentes e fracos, e pensamos que, se não são fortes, não são cristãos de forma alguma, e outros que não são perfeitamente santos, contamos entre os ímpios, e, no entanto, nós mesmos somos mais ímpios do que eles. É isso que nossa natureza maligna faz, e nossa razão cega, que quer medir o reino de Deus por sua própria imaginação, e pensa que tudo o que não parece puro aos seus olhos não é puro aos olhos de Deus. Portanto, devemos tirar essa ideia de nossas mentes, pois se a mantivermos demais diante de nós, acabaremos entrando em tal estado de espírito a ponto de pensar: oh, o que será de mim se apenas os que são fortes, saudáveis e santos são cristãos? Quando alcançarei esse estado? E assim, nós mesmos tornaremos isso impossível. Portanto, devemos eventualmente ser levados a dizer: querido Senhor, percebo que sou muito fraco, muito doente e desanimado. No entanto, não permitirei que isso me confunda, mas virei a Ti para que possas me ajudar, pois Tu és sempre o bom e piedoso pastor, o qual eu também confesso que és, e, portanto, desesperarei de minhas próprias obras. Sejamos, portanto, sempre sábios
e aprendamos a conhecer bem a Cristo e saber que em seu reino há apenas pessoas fracas e doentes, e que não é nada além de um hospital, onde os doentes e enfermos que precisam de cuidados estão reunidos. E, no entanto, há tão poucos que entendem isso. E este fato parece tão obscurecido que até mesmo aqueles que têm o Evangelho e o Espírito carecem do conhecimento dele, pois é a sabedoria mais profunda que o homem pode alcançar. Pois, embora vejam que as Escrituras louvam este reino e falam de sua preciosidade, ainda assim não percebem o que as palavras significam e não entendem que contém aquela verdadeira sabedoria que está muito acima da sabedoria dos homens. Pois não é com a nossa sabedoria que lidamos e que falamos e pregamos a pessoas sensatas, prudentes e sábias, mas é isto: que vamos entre tolos e simplórios e cuidamos deles, não porque encontremos prazer em fazê-lo, mas para que possamos ajudá-los a se livrarem de seus pecados e tolice e a encontrarem justiça e verdadeiro conhecimento. Assim, vocês veem que a sabedoria cristã não consiste em elevar nossos olhos para o que é elevado e sábio, para nos vermos refletidos ali, mas em baixar nossos olhos para o que é humilde e tolo. Quem sabe disso, agradeça a Deus, pois tal conhecimento o capacitará a se acomodar e o guiará em todas as circunstâncias nesta vida. Portanto, vocês ainda encontrarão muitos, mesmo entre os que pregam o Evangelho, que ainda não o alcançaram. Eles nunca nos ensinaram assim antes, e estávamos acostumados a pensar que não ousávamos vir a Cristo até que tivéssemos primeiro nos tornado perfeitamente puros. Agora, vocês devem sair desse modo de pensar e chegar a uma compreensão adequada de Jesus e aprender a conhecê-lo como um verdadeiro pastor. Mas já ouvimos o suficiente sobre este ponto por enquanto. Cristo ilustra seu ofício e reino comparando o bom pastor com o mercenário. Agora, ele contrasta o bom pastor com um pastor iníquo, ou um mercenário, e diz: o bom pastor dá um moído à sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No sentido mais estrito, somente ele é o pastor. E, no entanto, assim como somente ele é Cristo, mas apesar disso nos chama pelo mesmo nome, cristãos, do mesmo modo, embora somente ele seja o pastor, ele designa todos aqueles que exercem o ofício do ministério entre os cristãos por esse nome também. Da mesma forma, em Mateus 23, 9, ele nos proíbe de chamar qualquer homem na terra de pai, pois um só é nosso Pai, aquele que está nos céus. No entanto, Paulo se chama Pai dos Coríntios, quando diz: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios 4,15. Assim, Deus age como se somente Ele quisesse ser nosso Pai, e, no entanto, atribui o nome também aos homens, de modo que são chamados pais. Mas eles não têm direito a este nome em si mesmos, somente em Cristo Ele é deles. Assim, como somos chamados cristãos, embora não tenhamos nada próprio, mas tudo o que temos nos foi dado nele. Agora, o mercenário, diz ele, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, etc. Esse é um ditado duro de fato, que alguns que verdadeiramente pregam e administram o Evangelho e fortalecem e curam as ovelhas, finalmente se deixam levar e abandonam as ovelhas quando elas mais precisam de ajuda. Enquanto nenhum lobo está à vista, eles são ativos e cuidam das ovelhas. Mas quando veem o lobo irrompendo, abandonam as ovelhas. Se as ovelhas foram bem guardadas, até ficarem fortes, saudáveis e gordas, serão então ainda mais aceitáveis para o lobo, para quem foram guardadas. Como isso acontece? Bem, diz Cristo, em meu reino, cujo objetivo principal é fortalecer o fraco, curar o doente, confortar o sofredor e assim por diante, a Santa Cruz não faltará.
pois, se pregamos que somente Cristo deve nos receber, fortalecer, curar e ajudar a nós pobres ovelhas, e que não podemos, por nossa própria força e obras, ajudar a nós mesmos, e que, portanto, todas as obras e tudo o mais que o mundo finge oferecer em seus muitos serviços religiosos não servem para nada. O mundo não pode suportar tal pregação. Portanto, é natural que o Evangelho traga consigo a Santa Cruz e que aqueles que o confessam diante do mundo arrisquem seus pescoços ao fazê-lo. Porque é assim, os bons pastores são assim distinguidos dos mercenários. Quem quer que seja um mercenário pregará o Evangelho apenas enquanto disserem dele que é um homem culto, piedoso e bom. Mas quando é atacado e os homens começam a denunciá-lo como herege e velhaco e o desafiam para uma disputa, ele se retrata ou foge e abandona as pobres ovelhas em sua angústia, e as coisas ficam em um estado pior do que estavam antes. Pois que vantagem foi para as pobres ovelhas terem sido uma vez bem guardadas? Se os pastores tivessem sido fiéis, teriam sacrificado seus corpos e vidas por causa das ovelhas e teriam dado seus pescoços ao carrasco por amor ao Evangelho. Consequentemente, nunca são verdadeiros pastores aqueles que, ao pregar, têm em vista sua própria popularidade, lucro e vantagem. Eles são certamente mercenários, pois buscam sua própria vantagem, mesmo quando dispensam a verdadeira doutrina e palavra de Deus. Portanto, eles continuam apenas enquanto são honrados e louvados. Daí, se retratam e negam a palavra quando o lobo vem, ou fogem e deixam as ovelhas na mão. As ovelhas balem por pasto e pelo pastor para protegê-las dos lobos, mas não há ninguém para socorrê-las. Assim, elas são abandonadas quando mais precisam de alguém para ajudá-las. Tal será o resultado quando os homens começarem a lançar as mãos sobre nós e a nos perseguir seriamente. Haverá pregadores que segurarão a língua e fugirão, e as ovelhas serão lastimavelmente espalhadas, uma correndo para cá e outra para lá. Deus permita que haja pelo menos alguns que permaneçam firmes e arrisquem suas vidas para resgatar as ovelhas. Assim, Cristo retratou o mercenário. Ele então prossegue: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Há muito contido nestas palavras, demais para ser tratado exaustivamente aqui. Ele fala aqui de sua própria vocação peculiar. Conheço as minhas, diz ele, e das minhas sou conhecido. Como isso deve ser entendido? Isso ele explica melhor quando diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. O ofício especial que Cristo administra explicado. Como ele é conhecido pelo Pai? Não com um conhecimento terreno, mas com um conhecimento celestial. Sobre isso falamos mais detalhadamente antes, e a substância disso é esta: Cristo nos reconhece como suas ovelhas, e nós o reconhecemos como nosso pastor. Ora, ouvimos o que é um bom pastor e também quem são as ovelhas fracas. Ele nos conhece como ovelhas que são fracas, doentes e quebradas. Isto é, não faz diferença alguma no respeito dele por elas que sejam fracas e enfermas, e ele não as despreza nem as rejeita por causa disso. Mas ele se compadece delas e as cura, mesmo que estejam tão doentes que o mundo inteiro conclua que não são suas ovelhas. Tal é o conhecimento do mundo, mas não é assim que Cristo as distingue. Ele não olha para a condição delas, mas olha para ver se são ovelhas, se podem ser designadas ovelhas. Ele olha para a ovelha, não para a lã. Ora, são bons pastores os que imitam a Cristo e conhecem as ovelhas da mesma maneira, que olham para a pessoa, não para as falhas, e sabem distinguir entre a ovelha e a doença. Da mesma forma, o Pai também me conhece, diz Cristo, mas o mundo não me conhece. Quando chegar a hora de eu morrer uma morte vergonhosa na cruz, todo o mundo dirá: bem, é esse o Filho de Deus? Esse deve ser um malfeitor, possuído de corpo e alma pelo diabo. E assim o mundo olhará para mim e me conhecerá. Mas meu Pai dirá: este é o meu Filho amado, meu Rei,
meu Salvador. Pois ele não olhará para as minhas dores, nem para as minhas feridas, nem para a minha cruz e a minha morte, mas verá a pessoa que eu sou. Portanto, embora eu estivesse no meio do inferno e nas mandíbulas do diabo, devo novamente sair, pois o Pai não me abandonará. E assim, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Elas sabem que eu sou o bom pastor e me conhecem. E por isso, vêm a mim e permanecem comigo. E não têm medo, porque são fracas e doentes, pois sabem que eu receberei tais ovelhas. Ele agora conclui e diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Alguns explicaram esta passagem de tal forma que parecesse que ela se cumpriria pouco antes do último dia, quando o anticristo aparecer, e Elias e Enoque. Isso não é verdade, e é o próprio diabo quem é responsável por esta crença de alguns, de que o mundo inteiro se tornará cristão. O diabo fez isso para que a verdadeira doutrina pudesse ser tão obscurecida que não pudesse ser entendida. Portanto, estejam atentos, pois esta passagem foi verificada e cumprida pouco depois de Cristo subir ao céu, e ainda está em processo de cumprimento. Quando o Evangelho foi proclamado pela primeira vez, foi pregado aos judeus. Aquela nação era o aprisco. E agora, ele diz aqui: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Aqui, ele declara que o Evangelho deve ser pregado também aos gentios, para que eles também creiam em Cristo, para que haja uma comunhão cristã composta de judeus e gentios. Isso foi, posteriormente, realizado através dos apóstolos, que pregaram aos gentios e os converteram à fé. Consequentemente, agora existe apenas uma igreja ou comunhão, uma fé, uma esperança, um amor, um batismo, etc. E isso continua sendo assim no dia de hoje e continuará até o dia do julgamento. Portanto, você não deve entender isso como significando que o mundo inteiro e todos os homens crerão em Cristo, pois esta Santa Cruz estará sempre conosco. Eles são a maioria, os que perseguem a Cristo, e, portanto, o Evangelho deve ser sempre pregado, para que alguns sejam ganhos para Cristo. O reino de Cristo está em processo de crescimento e não é algo que está completo. Esta é, em breve, a explicação deste Evangelho.